Muito bom dia, amigos da Essenza, Bom, tudo bem com vocês? bom dia. Estamos aqui com a Adriele. Queria dizer a vocês que hoje estamos aqui substituindo a Willy, que não pôde estar presente, nesse espaço maravilhoso da Essenza aqui, que traz sempre um bate-papo bacana, né, muito instrutivo, e por razões de luto da sua mãe, da sua progenitora, ela não está aqui com a gente. Quero, nesse momento, inclusive, render minhas homenagens à William, à Sueli, uma grande amiga que se foi antes da hora, deixando muita dor entre nós. Muito bem. Me sinto muito feliz, então, muito honrado de poder estar aqui. Claro que a gente não vai fazer a altura, né? Mas vamos tentar substituí-la. E estamos aqui hoje, então, com a Adriele, que já nos mostrou esse tom de voz bonito, parece até locutora de Anfíbia FM. Que hoje vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre qualidade de vida, alguma coisa assim. Quer se apresentar um pouco, Adri? Por favor. Meu nome é Andriele, sou fisioterapeuta, me formei em 2016 e hoje atuo na área de Pilates, né, no estúdio do Essenza. Estávamos conversando há pouco, né? Acabamos descobrindo. Quem tem amigos tem conhecimento, né? Que o Joseph Pilates é um alemão que, depois de um certo tempo, já desenvolveu as técnicas de Pilates, né? É isso? E que tipo de técnica é essa e o que ela visa proporcionar, Adriane? Então, o Pilates, basicamente, a gente trabalha com alongamento, postura, respiração. Existem duas técnicas que são as mais conhecidas, né? A questão do Pilates clássico e o contemporâneo, que é o que a gente trabalha no Essenza, né? O Pilates clássico, como o próprio nome diz, é como se fosse um balé. Ele é mais clássico. O contemporâneo, a gente trata um pouquinho mais leve, né? Não tanto rigoroso. Mas a gente trabalha também com a questão da postura, respiração, sempre orientando isso para os alunos. Ah, que legal, muito massa. E você, de origem, é fisioterapeuta, né? E Isso. eu noto que o Pilates, por exemplo, ele está mais afeito aos profissionais de educação física e também aos fisioterapeutas. Quando é um fisioterapeuta, existem algumas características diferentes na aplicação do método, da técnica, etc. O olhar é outro? Como é que funciona isso? Ou é a mesma coisa? Então, é uma dúvida que muitos alunos têm quando procuram o Pilates, né? Porque muitos médicos, eles recomendam o Pilates clínico. Aí os alunos vão lá perguntando, mas esse é o Pilates clínico? Ou o que é o Pilates clínico, né? A questão da aplicação da aula é basicamente a mesma, né? Isso varia, por exemplo, de curso para curso, né? A formação do Pilates é a mesma, tanto para educador físico quanto para fisioterapeuta. O nosso diferencial, se eu posso dizer assim, do fisioterapeuta é que na formação a gente tem, durante esses 4 anos de formação para a fisioterapia, a gente tem um estudo clínico. Então, nós somos formados durante 4 anos para tratar lombalgia, tratar desvios. Então, é nessa área, né, de tratamento, reabilitação, que a educação física não tem na grade curricular. Então, esse é o diferencial. Não quer dizer que eles também não possam, mas aí que tem que vir um estudo depois. Então, eu vejo alguns educadores físicos que eles têm essa pequena dificuldade. Então, depois eles têm que ir buscar atrás, informações sobre como que funciona, como que faz, qual que é a diferença dos tratamentos. Eles não podem fazer o tratamento de fisioterapia, mas aí o que tá? Eles procuram saber como tratar, né, para daí aplicar no Pilates. Então, essa é a diferença. Muitos médicos pedem, vai fazer o Pilates clínico, né, que é o Pilates com fisioterapeuta, que é diferente do Pilates que é realizado em academia. Aquele Pilates é um em grupo e tal, com o educador. Pode ter com fisioterapeuta, mas a maioria das vezes é com educador físico. Ah, então é uma diferença importante mesmo. Bom, Sim. veja, como você, como eu, todos nós sabemos que estamos num momento de pandemia e que houve algumas alterações importantes, né, na nossa forma de viver, talvez, digamos assim. Muitas pessoas foram trabalhar de home office, outras perderam emprego. E, bom, vivemos um certo momento, vamos dizer assim, de uma certa inatividade, porque não podemos ir para as praças, andar, etc. Como é que você acha
que essa pandemia está assim, provocando um maior índice de sedentarismo. E o que isso pode Então, impactar? a questão do sedentarismo, ela já vem antes da questão da pandemia, né? Isso ficou ainda mais claro, principalmente por conta desse isolamento social que a gente teve que ter, né? E aí a questão também é associado ao home office, que muitas pessoas estavam trabalhando em casa, não podendo sair, não podendo fazer, por exemplo, as suas atividades físicas. Então, esse estilo de vida sedentário, ele já existia, né? Eu posso dizer que ele agravou durante esse ano 2020 e podemos dizer meados de 2021. A gente já está caminhando para metade de 2021 e isso ainda existe, né? Em novembro agora de 2020, a OMS lançou novas diretrizes com relação à qualidade de vida e ao sedentarismo, né? Dentro dessas diretrizes, eles colocam que para um adulto jovem, né, tanto adulto que tem alguma doença crônica pré-existente ou não, né, o ideal é de 150 minutos a 300 minutos por semana de atividade física, né, então, o mínimo, digamos assim, de 30 minutos durante 5 dias, né, e para crianças e adolescentes, mínimo 60 minutos diários. Então, porque os adolescentes também. Aí, por exemplo, entre cada 5 adultos são sedentários. E 4 entre 5 adolescentes são sedentários. E isso, principalmente na questão de tratamento, de buscar, por exemplo, as outras doenças que estão associadas, elas aumentam ainda mais essa procura, por exemplo, de um médico, de um hospital, e que nesse momento faz muita falta, tá fazendo a diferença, entendeu? Por exemplo, um leito de uma pessoa que sofreu, um exemplo, um AVC, né? Aí não tem um leito, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, esse sedentarismo, ele tá muito forte, por conta dessas outras doenças que são consequências desse sedentarismo. Então, pelo que eu entendi, assim, você disse que o sedentarismo, né, ele veio antes da pandemia, eu concordo. Parece que talvez seja até uma questão cultural e da forma como a gente lida com o nosso corpo, né? Talvez uma certa, assim, eu não sou o meu corpo, mas sou eu e meu corpo, uma coisa assim. Então eu preciso cuidar de outras coisas porque o corpo cuida de si sozinho, né? Isso é um grande engano, né? Nós sabemos que o desenvolvimento de uma vida com qualidade inclui o cuidado afetivo, mental, psíquico, espiritual e físico, né? No que você acha que o desenvolvimento do físico pode influenciar de uma maneira decisiva na qualidade de vida? E como é que dá para classificar se eu sou sedentário ou não? Tem uma métrica, uma medida? Então, então, baseado, né, esses minutos semanais de atividade física. Então, se eu faço menos que 150 minutos por semana, eu sou considerável um sedentário, né, que o mínimo é 150 minutos, né, e o máximo lá que a gente coloca 300 minutos. Se você fez a mais, se você consegue fazer mais, nossa, que bom. O ideal é não fazer menos que 150 minutos. Aí você pode ser considerado um sedentário, né? Que daí são menos do que 30 minutos por dia, né? Então, isso é muita coisa. A questão, por exemplo, do sedentarismo, ele também pode estar associado à questão da má alimentação, né? Que isso também vem, principalmente agora na pandemia, que a gente não está saindo muito, o que acontece? Muito fast food. Pedir lanche, pedir pizza, né? Não vai, por exemplo, no mercado ou na feira, né? Não se alimenta com legumes, verduras, frutos. Então, são coisas muito industrializadas, muito processadas. Então, aí ele traz isso, entendeu? Ele agrava ainda mais, por exemplo, a questão da pressão alta, né? O aumento do colesterol, o aumento da glicose no sangue. Então, eu digo que o sedentarismo é o primeiro, né? Por exemplo, é uma pirâmide, né? Que o sedentarismo é o primeiro e depois você vai agravando com as outras coisas. Me ocorreu
uma ideia Bom, quando se fala de alimentação, fast food, etc., acho que uma alimentação saudável não é tanto, assim, não contém tanto açúcar e gordura, né, que os fast food proporcionam. Aí me ocorreu assim, que coisa, né, a gente, porque é gostoso, né, comer gordura e doce, né, nosso corpo está bem historicamente ligado a isso. Mas a gente se empanturra aqui, tem um prazer, e depois tem que ficar correndo 2 horas por dia para poder tirar. É, exatamente, é assim mesmo. Então, é um tira e põe, né? Quando que a Sim, atividade física poderia ser, talvez, não para tirar algo que você não deveria ter é, tirado, mas é para ter qualidade, talvez? O que você acha? criar o hábito, né? Hábitos. É igual tomar água. Tomar água é Uhum. fundamental, principalmente nesse momento. Tomar água é hábito, entendeu? É aquele negócio, não tenho que colocar isso como uma obrigação para minha vida. Eu tenho que pensar que isso é um bem que eu estou fazendo para mim, entendeu? Aí eu, por exemplo, eu sempre falo, a gente tem tudo na palma da mão. Então, entra lá na loja de aplicativos do celular, baixa lá o aplicativo para beber água. Nossa, tem vários. Né? Ai, mas eu não lembro. O celular vai te lembrar, pode ter certeza que a maioria das pessoas vivem mais com o celular na mão. O celular te lembra. Igual, por exemplo, tem muitos alunos que falam assim, ai, mas então eu tenho que fazer, por exemplo, 3 vezes na semana o Pilates, eu não posso fazer 3 vezes na semana. Qual que é o ideal? Se eu fazer uma é ruim, eu fazer uma vez na semana, não é ruim, é melhor do que nada, 60 minutos é melhor do que zero, né? Uma vez na semana é melhor do que você não tá fazendo nada. Então, os outros dias da semana, a maioria das pessoas assiste o Jornal Nacional. Eu nunca cronometrei, mas o Jornal Nacional deve ter uns 40, 50 minutos. A pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí você pode o quê? Só sentar e levantar no sofá. Você já está fazendo agachamento. Ficar andando em volta da mesa, da sala. Você está fazendo uma caminhada. Então, durante esse período, por exemplo, do Jornal Nacional, você fazer isso. Entendeu? Ai, mas eu não tenho tempo. Eu prefiro. Ai, mas aquele momento é para eu descansar. Mas são 40, 30 minutos que você faz todo dia. Já você está fazendo, é melhor do que você não fazer nada, entendeu? Tem aqueles, volto a repetir, na loja de aplicativos, né? Ai, eles têm lá de treinos, né? Treinos de 30 minutos, 20 minutos por dia. Tá lá os exercícios e fica uma mulherzinha falando com você, ai, faça isso, faça aquilo, e cronometrando, e você não precisa ter aqueles equipamentos, nossa, não, você consegue fazer no chão da sala. Então, é criar hábitos, sabe? As pessoas, às vezes, ficam colocando muitas desculpas. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, sendo que tem. Não precisa ir na academia, né? Não. Eu queria voltar numa questão com você, porque eu sempre gosto de saber a razão pela qual as crianças, por exemplo, e os idosos também, quer saber a razão pela qual eles estão fazendo as coisas, né? Então todo mundo me fala, toma água, toma água, toma água, toma água. Tá, ok. Por que tomar água? Por que eu devo tomar água? Por que é bom tomar Então, água? a questão de você se manter hidratado. 70% do nosso corpo é água. Né? Ai, muita gente fala assim, ai, mas eu tomo suco, eu tomo refrigerante que tem água, né? Mas não é a água. A água, ela traz o quê? A questão do oxigênio que o cérebro precisa para trabalhar, né? Então, a oxigenação. Então, aí muita gente pergunta assim, mas, nossa, é aquela controvérsia, né? Mas quanto que eu tenho que tomar por dia? Ah, eu tenho que tomar 3, uns falam 2, outros falam 4. Imagina, eu tenho 1,57 m. Eu não é a mesma quantidade de água que eu devo tomar, não é a mesma quantidade de água que eu devo tomar para, por exemplo, um jogador de basquete de 2,10 m. Não é a mesma quantidade de água. Então, não é um padrão, 3 litros, 2 litros. Não. O que é o ideal? Você pega a tua altura vezes o teu peso. Essa é a quantidade mínima de água que você tem que tomar durante o dia. Porque é o que o teu corpo precisa de água. Né? Então, se você toma mais, ótimo, beleza, legal, que não tome menos, entendeu? E a questão de... Pode falar.
pode falar. Continue. E a questão da água, ele traz também uma regulação no organismo. A questão dos rins trabalhando, o intestino trabalha melhor. Então, se você passa um dia sem você tomar aquela quantidade de água, porque daí você acostuma o teu organismo a tomando água, né? Você acostuma ele a ter que tomar, por exemplo, todo dia eu tenho que tomar 2 litros de água. O dia que você não consegue tomar, o teu corpo sente, você sente, e é vários fatores que você sente aquilo, que aquilo vai fazer falta para você. Então, aí ele te lembra, você precisa tomar água, eu preciso da água que você estava me dando e você não está me dando hoje, entendeu? Então, é importante para o nosso organismo. Então, nossa, que bacana isso, André. Muito bacana mesmo. Acho que está servindo para mim e para muita gente o que você está dizendo, porque, veja bem, existe um funcionamento silencioso do corpo, né? A gente não vê o corpo funcionando, né? Não vê o que Exatamente. está acontecendo por dentro. Então, mas a água ela vem proporcionar, digamos, um funcionamento melhor, né, de todos os órgãos, uma fluidez, pelo que eu entendi, uma certa limpeza também no organismo. Uhum. E outra coisa que você falou que também não conhecia, que eu achei muito bacana, que ele ajuda na oxigenação do corpo. E eu Uhum. achei que a Eu, oxigenação ia para eu, o pulmão, né? E puxa, a água também isso, tem papel. uhum. É igual, por exemplo, eu tenho arritmia cardíaca. Então, toda vez que eu sinto que vai, por exemplo, a minha pressão tá baixando, coisa assim, meu cardiologista me orientou, toma água. Toma água, por quê? Porque você já consegue oxigenar. E é certeiro, tá? Sei que não tô muito bem, eu tomo água, eu já consigo ver que o negócio vai se recuperando, eu vou voltando. Maravilha. E, ó, meninas, meninos que estão nos escutando, viu como é bacana essas conversas? Eu não sabia. E olha, o quanto que a água é importante. Todos nós É. sabemos que temos 70% de água no corpo, que todo mundo fala para tomar água. Muita gente se diz assim, não gosta de tomar água, tem que ter um Não suquinho tem com gosto, não tem gosto. não tem Vejo gosto a importância para manter, então, a qualidade de vida, de vida. né? Tomar meia dúzia de copos por dia. Como é que é a conta mesmo que você falou? A sua altura vezes o seu peso. Sua altura vezes o peso. Isso dá Isso, a altura quantidade vezes o peso. Dá a quantidade mínima de água que você precisa para o teu organismo no dia, da né? vida. Então não adianta falar assim, não, eu multiplico, dá pela semana, os 2 litros eu vou tomar durante a semana. Não, é por dia, É todo dia. Então, é todo pessoal, se dia. estão aqui com a gente, anotem esta fórmula que ela pode salvar sua vida, hein? Porque ela vai te dar mais anos de vida. Ela vai fazer Né? você envelhecer com saúde. Ou seja, É igual, por exemplo, é, tem mulher que fala assim, eu quero emagrecer, mas não toma água. mas a água não fica retida no corpo? Onde que a água... Não, Qual é o não, papel? porque daí, por exemplo, assim, você consegue eliminar a gente pode colocar assim as toxinas, digamos assim, pelo Tá. xixi, né? Uhum. Pelo cocô, como você consegue, por exemplo, problemas de constipação, né? Com a água você consegue, você tomando regular. Não quer dizer que você tomou 2 litros hoje que você vai estar perfeito amanhã. Não, é um hábito. Você tem que acostumar, porque teu corpo é igual uma máquina, né? Ele se acostuma. Se você está sedentário, ele se acostumou naquele ritmo. Tanto que quando você inicia, é aquele negócio, você sofre um pouco. Aí depois você vai se acostumando com aquilo, e aquilo que vai começando a ficar natural para você. Você cria aquele hábito. E daí, a partir do momento que você não faz, que você deixa de fazer, ele sente. Aí ele pede para aquilo ali, entendeu? É um hábito, não é tipo da noite pro dia, não é durante uma semana, entendeu? É hábito, é diário, entendeu? É todo dia, é toda semana, é todo mês. É como se você escrevesse isso naquela lista de coisas que você tem que fazer. Eu acordo, É, tomo, faço higiene, respiro e tomo água. exatamente. Tá nessa lista, né? De coisas É, fundamentais, né? Bacana, bacana. Então, pelo que um aspecto que você traz assim de consumir água nos ajuda então a manter o corpo saudável. O isso. sedentarismo ele provoca então um acúmulo de coisas não saudáveis, vamos dizer assim, mais gordura, mais, enfim. Então, a atividade física junto com o consumo de água
ele traz mais qualidade de vida. Quais são os obstáculos que você acha que a gente enfrenta para desenvolver esses hábitos mais saudáveis? O que você mais escuta, assim, que vem como obstáculo? Então, o que a gente mais escuta é falta de tempo, Falta de... falta de tempo, falta de condição, eu digo condição financeira, né? Que muitas pessoas falam, eu não tenho como pagar uma academia, eu não tenho como ir lá e pagar, aquele dinheiro vai fazer falta para mim, né? Aí a gente também não vai julgar a pessoa, nossa, mas é sua vida. Não, mas a gente tem outros meios, né? Então, igual eu falei, aquela atividade que você conseguir fazer em casa. Hoje, teoricamente, a gente deveria estar no isolamento social. Porém, hoje as pessoas estão saindo mais de casa, né? Então, tirar aqueles... Não, eu não consigo fazer uma caminhada de 30 minutos. Faça uma caminhada de 15. Faça uma caminhada de 15 de manhã, uma caminhada de 15 de tarde. Ou um exemplo, eu vou trabalhar num escritório, levo uma roupa, algum tênis, alguma coisa, em 10 minutinhos que eu tenho livre, eu vou sair fazer uma caminhada, sabe? É você criando esses hábitos, né? Igual aquele ditado, desculpa dela já de muleta, né? Que as pessoas colocam, as pessoas vão colocando os obstáculos, né, para não fazer, sendo que elas mesmas não querem fazer. Aí é a preguiça, né? É você colocar problemas para você deixar de fazer algo, sabe? A gente entende que tem casos e casos, né? Por exemplo, vamos lá, uma mulher que cuida sozinha da casa, que trabalha fora e tem que cuidar dos filhos. Eu sou sincera, ela já faz uma atividade física. Pois é. Que imagina, entendeu? Só o fato de você ir lá, por exemplo, tem gente que gosta de cuidar de plantas, né? Tira 10 minutinhos para você ir lá cuidar das plantas, 30 minutinhos para você fazer algo que você gosta. Isso também é uma atividade física, que você não vai ter a gente não diz assim um gasto energético, né? Mas a questão do psicológico seu, você vai ficar mais relaxado, mais tranquilo, sabe? Então, isso aí você vai render mais, principalmente no teu dia, no teu trabalho, sabe? Você tirar esse tempinho para você. É igual, por exemplo, eu tenho um costume de fazer isso com as aulas, né? Como eu dou aula à tarde, muitas pessoas chegam do serviço. Então, elas vão do serviço e vão direto para a aula. Então, automaticamente, o aluno já chega assim, tenso para a aula. Por quê? Porque ele já vem carregado daquele dia que ele teve. Então, eu chego, eles deitam, eu falo assim, encontre uma posição que se torne confortável para você. Eles podem ficar deitados, podem ficar sentados, do jeito que é confortável. Aí eles, né, se quiserem, vão fechar o olho. A gente faz 5 minutos de relaxamento, sabe? É aqueles 5 minutos que fazem a aula render, entendeu? Que fazem com que eles tenham um maior rendimento durante a aula, do que ele chegar assim todo tenso e eu lá... Vamos lá alongar, vamos lá pendurar ele. Não adianta, eu não vou ter aquele rendimento. É como se a pessoa aterrissasse. Oi? É como se a pessoa aterrissasse. Isso. Você introduziu um outro tema que eu acho também muito importante nos dias de hoje. O sujeito chega para fazer atividade física, chega estressado, né? O estresse é uma marca, né, da nossa sociedade hoje. Em que medida o exercício, o movimento físico, mais notadamente o Pilates, então, pode contribuir nessa diminuição do estresse? Então, o exercício físico, a partir do momento que você realiza, você tem eliminação de dopamina. Dopamina é um hormônio que dá o prazer, que dá a satisfação. Então, normalmente, depois de você realizar uma atividade física, é aquele negócio, aquela dor gostosa que fica no músculo, né? Que parece meio masoquista, mas não é. É aquela, tipo, você fez algo que você gostou, que te deu tranquilidade, que te deu relaxamento, sabe? Então, e principalmente o Pilates, eu sempre falo para os alunos, não é a quantidade de vezes que você vai fazer, não é a quantidade de exercícios que a gente vai fazer numa aula, é a qualidade do exercício. Então, faz no teu tempo. Se você não consegue fazer rápido, não faz, não precisa. É você fazendo, eu prefiro que você saia daqui, que a gente fez só 5 exercícios,
e você saiu bem daqui do que a gente fazer 30 e você sair pior do que você chegou. Então, é aquele negócio, a pessoa chega, porque lá, querendo ou não, é um refúgio. É ali que eu vou cuidar de mim. Então, eu sempre falo durante, né, esse relaxamento, esqueça do mundo lá de fora e se conecte com o seu corpo. É você agora, não é os problemas lá de fora. Depois a gente dá um jeito. Aquela hora ela não vai voltar. Então, que ela preste atenção no corpo dela. Ok. Até onde eu sei, o Pilates, ele tem exercícios de pouco impacto, de ausência de impacto, né? Eu já fiz algumas sessões de Pilates. Trabalho mais com corda, com mola, coisas assim, né? E ele é mais aconselhável para pessoas que têm problemas nas suas junções, problemas nos joelhos, cotovelos, etc. Essa ausência de impacto é aconselhável para isso? Ou para outra? É muito aconselhável. E a maioria das pessoas que procuram Pilates são as pessoas que precisam fazer uma atividade física sem impacto. A maioria. Então, se eu posso dizer de 100% dos alunos que eu tenho, vamos lá, 80% é isso. Eles precisam de uma atividade física, muitos não podem com impacto, outros não gostam da academia, então eles procuram o Pilates, que é uma coisa mais leve, né? Que eles brincam assim, que a gente cansa mais do que não fazendo, né? Mas assim, é uma coisa mais tranquila, né? É uma coisa que a gente tem um atendimento mais individualizado para ele, né? Ele se sente acolhido ali, ele se sente que aquele momento é dele, sabe? Então, aquele negócio daquela convivência com as outras pessoas, que isso faz, principalmente agora, isso está fazendo falta, né, de você ir conversar com alguém e tal, e às vezes eu vejo que, por exemplo, várias vezes, durante as aulas, né, as meninas ficarem conversando ali, eu não vou interromper aquele momento que elas estão conversando. Claro, eu não vou deixar a aula inteira a gente ficar conversando, mas o que? Elas precisam conversar, né? Aquele momento elas precisam, elas estão conversando. Aí a gente vai falando, meninos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Principalmente mulher conversa que, olha, aí depender se você tá a aula inteira conversando, mas aí que você vai falando, já fez aquilo? Já, então vai fazendo, e deixa elas conversando, aí você vai prestando atenção, essa postura e tal. Então, elas já chegam felizes para aula, entendeu? Não chega tipo, nossa, mais uma coisa, ai meu Deus, vou sair com dor daqui, né? Aí elas já chegam brincando, por exemplo, na terça-feira, nossa, lembrei de você o final de semana inteiro, porque eu fiquei com dor o final de semana inteiro. Que bom, né? Por isso que minha orelha ardeu. E é você transformar aquele ambiente que seria de peso, de cansaço, para um ambiente tranquilo para elas, entendeu? Ou para eles. Eu falo para elas porque a maioria são alunas, né? A minha maioria são alunas. Então, é você trazer aquele ambiente para elas, sabe? Tipo, igual, tem umas que são mães, que tem trabalho fora, entendeu? Aí você tem que trazer aquele que é o momento dela. Ela tem que se cuidar, é para ela. E trazer coisas novas, sabe? Então, é isso que eu gosto, porque eu tenho esses feedbacks, sabe? Que elas vão falando, nossa, olha, eu comecei, nossa, tô gostando. Outra que tava fazendo 2 já vai fazer 3 vezes, porque eu tô gostando, entendeu? Então, é bom isso, sabe? Você ter esse retorno. Isso significa, inclusive, então, que você, além de ter esse olhar técnico, né, para o exercício, para a sequência do exercício, etc., tem um olhar também de socialização, de apoio psicológico, de permitir o espaço, né? Então, essas coisas interagem junto, né? Exatamente, é igual a gente fala assim que fisioterapeuta muitas vezes é psicólogo, porque muitas pessoas vão lá porque elas precisam conversar, né? Sim. Muitas vezes as doenças, digamos assim, são psicossomáticas, então é daqui, não é no corpo. O corpo paga por algo que ela está sentindo. Então aí você vai conversando aos pouquinhos, não é ser intrometido na vida da pessoa, mas é você ir aos pouquinhos conversando, aí ela vai. Claro, a gente sabe que tem limites. Tem pessoas que não conseguem conversar. Então a gente tem que respeitar isso. Mas aí você vai, né, trazendo aos pouquinhos, comentando. Aí o legal é assim, você durante a conversa a pessoa vai falando.
Ai, que tem filho, que tem neto, que tem isso, que tem aquilo. Aí, nossa, e aí, nossa, nas conversas, né? Ai, meu filho tava assim, tava com dor, tava doente e tal. E você perguntar na próxima vez, e aí, fulano melhorou, fulana? Fulano tá melhor? Não, ele tá bem e tal, né? Igual teve uma aluna que ela tava com bastante dor na coluna. Eu consegui o número dela, mandei mensagem para ela, falei, você melhorou? Dela, eu tô melhor e tal. Então, às vezes a pessoa precisa disso, sabe? De uma conversa, dela ter alguém para conversar. Não só alguém que vai estar lá, que você vai chegar do mesmo jeito, entrar mudo e sair calado, né? Então, eu não consigo, eu sou faladeira, então eu converso com todo mundo, sabe? Então, para mim é muito mais fácil conversar. Então, aí eu vou perguntando se ser enxerido nem intrometido, mas é a questão de você saber por onde você vai, entendeu? Para você conseguir, porque através disso, de uma conversa, você consegue que a pessoa, por exemplo, ela chegou com dor, ela saia sem dor. Muitas vezes Uhum. você não fez os exercícios para aquela dor, mas só o fato de você ter conversado com ela já fez com que ela melhorasse. Eu já tive paciente que, na época que eu trabalhava em clínica, a senhora, a única coisa que ela precisava era conversar, ela não tinha ninguém para conversar. E de todo dia ela ia para fisioterapia. E daí ela chegava lá e com muita dor, com muita dor, com muita dor. E daí muitas vezes a pessoa chega assim, ai, quero ir lá fazer o aparelho. Ai, só Uhum. coloca no choquinho. Só coloca no choquinho. Querendo ou não, fisioterapia é muito mais do que colocar no choquinho. Então, teve um dia que ela estava sozinha, não tinha mais ninguém. Eu falei assim: o negócio dela não é isso. Coloquei ela, que ela queria, só queria no choquinho. Coloquei ela, peguei uma cadeira, sentei do lado dela. Fiquei 1 hora conversando. E o mais interessante é que, assim, eu coloquei, né, claro, numa intensidade que ia dar um alívio para ela, mas não ia melhorar 100% pela dor que ela tinha chego. Mas que ela Uhum. saiu sem dor de lá. A única coisa que ela precisava era alguém para conversar. Então, Atenção. isso, é a atenção, entendeu? Que não tinha. Esse hoje é um artigo que está em falta mesmo. Às vezes há mais atenção para a televisão, para o celular, para o computador do que para as pessoas. Me conta uma Exatamente. coisa. Eu tenho percebido, assim, percebemos que às vezes meninas, mesmo jovenzinhos, assim, desde a adolescência, já estão desenvolvendo uma escoliose. Parece que há um desenvolvimento mais acentuado desse tipo de problema hoje em dia. Não sei se é apenas porque a gente está prestando atenção. E sabemos que a escoliose, se não presta atenção nela, se não dá o cuidado adequado, né, se transforma numa questão mais séria. O Pilates, ele tem técnicas, características que podem ajudar na prevenção da escoliose ou em correção, alguma coisa assim? O que se diz? Tem, porque basicamente a gente trabalha com postura. Então, a gente sempre fala, arruma a postura, né? Que é normal. O aluno tá lá, já cai o ombro tá lá em cima, tá tenso. Não relaxa o ombro, arruma a postura, queixo para dentro. É os comandos, né? Então, o Pilates, ele ajuda bastante nisso. A questão aí, Oi? a questão de prevenir e a questão do tratamento, né? Não posso dizer que 100% volta, né? Que isso varia de pessoa para pessoa. Então, é um prognóstico que a gente não pode dar, né? Mas, assim, é, que melhora bastante, melhora. A pessoa consegue conviver tranquilamente, sabe? Então, sem a dor, né? Que aquilo incomoda bastante, principalmente adolescente, porque adolescente, além da questão, né? Por exemplo, ficar muito tempo sentado, estudando, o resto do dia, ao invés dele estar fazendo uma atividade física, ou tá na frente do computador, tá deitado no sofá, deitado na cama, né? Principalmente agora, que muitos, por exemplo, não, eu não estou fazendo estágio, ficam dentro de casa e não podem ficar saindo, né? Uhum. Então, houve esse aumento, digamos assim. E a questão do sedentarismo, ele traz muito isso, essa questão das doenças que a gente fala osteomiarticulares, né? Que acometem a questão de postura, articulações, então rigidez, então isso ajuda bastante. O Pilates, ele é um auxílio muito grande nesse fato. Essa questão. Então, me chamou a atenção o fato de você botar bastante ênfase na postura, né? A escoliose, ela tem uma origem, digamos, anatômica,
ou ela é completamente postural? Você pode Ou, repetir para mim que eu cortou, eu não entendi. eu diria Fazendo assim, favor. a escoliose, né, ela tem uma origem na anatomia da pessoa, numa questão anatômica, de formação anatômica, ou é uma questão tipicamente postural? Pode ser das duas formas, a maioria é postural, A né? maioria? Uma posição inadequada. Existem congênitas, né? Que Uhum. a criança nasce com aquilo, mas a maioria que a gente conhece é a postural. É uma posição errada, por exemplo, nas salas de aula fica todo torto. Uhum. Raramente o aluno fica sentadinho bem certinho, né? Uhum. Ou a pessoa, por exemplo, igual, eu sempre falo que cadeira e mesa de sala de jantar não foi feito para você ficar 8 horas sentado. Não foi E feito. E é o que, entendeu? E é o que aconteceu, tipo, demais durante esse ano, sabe? Por quê? Porque as pessoas tiveram que adaptar a sua casa para o seu ambiente de trabalho e muitas vezes não, por exemplo, não tenho condições de eu arrumar um lugar, uma escrivaninha, uma cadeira adequada para eu estar trabalhando. Então, houve aquela necessidade de você adaptar os móveis de casa para o teu trabalho, que não foram feitos para isso, entendeu? é Então, verdade. o nível de lombalgia, cervicalgia aumentou demais por conta disso. A posição do computador, a posição, por exemplo, do livro. Então, bom, deixa eu aproveitar para mandar um abraço. O papo está tão bom aqui, eu até esqueci das várias pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer de coração esse acompanhamento aqui, desse papo maravilhoso da Adriele aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem, né, trazer alguma questão, a Adriele, se ela puder, ela responde, né? Um abraço para Sim, a Eunice, para o Dado, enfim, né? Para a Michele, todos que estão aí. Não vou mencionar todos, que daí eu vou tirar tempo da sua fala. Então, se eu tivesse, bem importante isso, queria te perguntar isso. Parece que parece que a me caiu. Nós estamos falando sobre Pilates e a conversa estava girando em torno da escoliose, né? Que é uma questão muito recorrente, né? Nos dias de hoje. Esses dias, e a pergunta que eu ia fazer para a Ana, ela já retorna, é se como é que eu posso observar, né? aí voltei. Ah, então, deixa Voltei. eu estava aqui fazendo enrolation aqui. Então, eu vou fazer, estava pensando numa pergunta aqui. Como tão importante essa questão da escoliose, acho, se eu tenho um filho, uma filha de 9, 10 anos, 11 anos, sei lá, uma idade assim, como é que eu posso observar se não está se iniciando uma questão desta ordem ali? O que você pode Tá. adiantar nisso? É igual um exame que a gente faz, exame clínico, né? Então, para você analisar se a pessoa tem algum desvio de coluna, eu não posso dizer que olhando você vai ter certeza que é uma escoliose, né? Tá. Porque às vezes é muito sutil que você só no raio-x você consegue. Mas, por exemplo, a criança ficar sem a blusa, né, numa Tá. parede, e você analisar, por exemplo, a linha dos ombros, né, se elas estão retas, se um ombro não está mais levado que o outro, né, é Ombro mais automaticamente elevado que o outro. isso, um ombro mais elevado que o outro. O quadril, automaticamente, ele fica mais elevado porque a compensação vai acontecer. A criança vai ter uma dorzinha, ela vai reclamar, ó, tá doendo ali nas costas, ou tá doendo aqui na perna, entendeu? Essa compensação, porque daí o corpo, como você tá tirando, por exemplo, a base de sustentação dele, aí o ombro fica mais elevado, o quadril também vai mudar, então você vai começar a reparar, claro, essas alterações mais visuais são em casos bem mais graves, né? Então, o que é o ideal? A criança sempre prestar atenção na postura da criança, sempre ficar chamando atenção, ajeite essa postura, arruma essa postura, né? E reparar nisso, sabe? Se a criança está sentindo alguma dor, se aquilo está incomodando demais, né? Se lá de vez em quando ou está sempre incomodando. Então, é sempre ter esse olhar atento, sabe? As coisas que vão aparecendo no corpo da criança, que não são normais.
né? Tudo que não é normal tem que ser olhado com mais atenção e ser tratado. Significa dizer, então, que o papel dos pais também é observar o corpo dos filhos, do jeito que estão crescendo É eu acho que é fundamental. não, porque nem sempre existem queixas, né? A Sim. dor é uma coisa que a gente vai se acostumando com ela. Você dá uma viradinha para cá, fica bom assim, você fica Aí assim, você vai adaptando, vai adaptando. exatamente. Aí você vai compensando as outras articulações, os outros membros. Então, por exemplo, se você Isso. está com dor na perna direita, você vai compensar com a perna esquerda. Uhum. Eu falo nisso, André, porque uma assim, na escala de cuidados, né? Os cuidados primários, né, a prevenção primária, na escala de prevenções, melhor dizendo, a prevenção primária é uma das coisas mais difíceis de serem executadas. A gente normalmente vai trabalhar na segunda e na terceira fase, já quando as questões aparecem. E um dado, digamos assim, de inteligência corporal, né, é assim, ter posturas que venham prevenir, né, que você não precise dessas fases, entre nessas fases de segunda, porque quando alguém, veja assim, quando alguém diz assim, preciso levar meu filho, minha filha, que ele está com escoliose, aquilo já está instalado já há bastante tempo, né? Então, o que você pensa você fazer pilates, fazer educação física, dá para inserir nesta coisa da prevenção primária? Dá. E é o principal, né? Por exemplo, que além de você estar prevenindo, né, um possível desvio, coisa assim, você também vai estar tirando aquele adolescente, aquela criança do sedentarismo. Aí diminuindo o risco de obesidade infantil, diabetes infantil, né? Aí você está criando um hábito de vida saudável para aquela criança, para aquele adolescente, que quando ele crescer, ele já vai estar acostumado com aquilo. É muito mais fácil que um adulto, né, sedentário, iniciar um processo. Entendeu? A criança, a criança, ela se acostuma muito mais fácil. E principalmente as crianças, elas precisam de algo para gastar a energia delas. Entendeu? Então, que teve, por exemplo, durante essa pandemia, o aumento de crianças com ansiedade em casa, adolescentes com ansiedade, depressão entre os jovens. Por quê? Você ficar muito tempo parado. E eles precisam disso. Ter alguém. Aí, o que acontece? Aí é uma série de coisas, né? Não ter o diálogo dentro de casa, não ter para onde, o que fazer. Então, aí aquilo lá, ele vai guardando, retraindo, e aquilo vai se transformando numa ansiedade, numa depressão. E é isso que a gente viu demais, assim, durante esse ano. Tá. Outra coisa, eu vejo assim que também já fiz academia durante algum tempo e tal, e a gente vai para academia para ficar bombadinho, para ficar com os bíceps legalzinho e tal, para poder botar uma camiseta mais justa, né? Ficar bombadinho, né? Aí, vamos lá naquele lugar, fica puxando aqui, puxando lá, não sei o quê. O Pilates. Então, eu tô trabalhando na imaginação popular, né? Pô, eu vou lá no Pilates, fico puxando um nó, não sei o quê, não tem. O Pilates, ele traz esse fortalecimento muscular? Ele propõe isso para Traz, alguém? traz. Porque todos os exercícios têm um objetivo. Então, só o fato, por exemplo, de eu falar assim, você sentar, deixar os joelhos estendidos, ponta do pé para o teto. A partir do momento que ele faz isso, ele já sente um alongamento. Ele não precisa fazer nada, só sentado, reto, ele já sente. Então, você tem esse trabalho de fortalecimento, sabe? Muitas pessoas têm tem aquele preconceito com relação ao Pilates, né? Muita gente fala assim, ai, mas Pilates é para mulher. Ah, não é para homem Pilates, né? Ah, não, o homem tem que ir lá na academia levantar 20, 30 quilos. Não, você consegue, porque assim, no Pilates a gente trabalha bastante essa questão da respiração, né, o fortalecimento, você manter o teu abdômen fortalecido, então todos os exercícios, eu sempre falo, contrai o abdômen, né, segura isso, o peso tem que ficar no sacro para não sobrecarregar a tua coluna, então automaticamente que ele já está sentindo ele fica naquela posição que é a posição correta, ele já sente uma diferença.
ele já está trabalhando a musculatura da coluna, ele já está trabalhando a musculatura do abdômen. Claro, não é aquele negócio, igual eu falo, por exemplo, as alunas chegam assim para mim, é aquele mal do Instagram, né? Chegam assim para mim, com a foto. Quando que eu vou poder fazer isso? Né? Quando que eu vou chegar, por exemplo, com a barriga igual dela, né? Que é o mal no Instagram, né? Ver as postagens no Instagram. Não, eu quero fazer isso. Quando que eu não tenho como falar quando que você vai conseguir fazer. Igual eu brinco com elas. Vamos lá, vamos trabalhando. Eu não prometo quando, mas que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Dá elas uma risada e tal. Que não tem, que cada organismo é um, né? Cada pessoa é uma. Então, o que eu falo? Eu faço 50% do trabalho, o aluno faz os outros 50%. Beleza. Eu vejo que você é uma apaixonada pelo que você faz, né? Tem muito... Gosto demais. Me conta uma coisa. Vou fazer uma pergunta mais pessoal agora. Como é que você se decidiu se tornar uma fisioterapeuta? Como é que esse sonho brota dentro de você? Como é que ele se construiu? É muito engraçado, porque na minha casa, pelo meu pai eu era engenheira e pela minha mãe eu era advogada. Tá. Né? Aí, tanto que até uma certa altura do ensino médio eu queria ser advogada. E surgiu porque eu sempre gostei de biologia e de química no colégio. E aí, teve uma vez que uma colega da classe chegou para mim e ela falou muito sério, assim, era uma moça já mais velha, que ela ainda estava terminando. Ela chegou assim para mim, por que você não faz alguma coisa na área da saúde? Eu mesmo nunca gostei de história. E a advocacia é o que é história, né? É filosofia. E eu nunca foi a minha área isso. Mas por que você não faz alguma coisa na saúde? Aí, sabe quando você fica aquele negócio na cabeça? E eu sempre gostei bastante da área, por exemplo, da pediatria. Então, eu saí do colégio querendo ser médica, querendo ser pediatra. Então, o meu sonho era ser pediatra, trabalhar com criança. E aí veio toda aquela questão, né? Faculdade, vestibular e tal. Eu tentei o vestibular, foram 3 anos que eu tentei o vestibular da Federal, porque pagar faculdade de medicina é para poucos, né? É bem poucos. Então, ou era federal ou não era. Então, aí né? Aí, normalmente, por exemplo, nas faculdades pagas, você tem 2 opções de curso. Eu não ia tentar fazer medicina. Então, aí minha mãe chegou assim para mim: não, mas faça outra coisa na área da saúde, né? Eu não me via como enfermeira. Enfermeira é outra coisa que você tem que ter dom para ser enfermeira. E eu não tinha dom para isso. Então, eu falei assim, aí eu fiquei sabendo da fisioterapia. Até então, eu não. Sabe quando você nunca procurou nem nada? E daí eu procurei. Aí eu fiz. Aí a primeira opção era fisioterapia, a segunda era direito. Eu falei, se eu não passar em fisioterapia, vai direito, né? Uma das duas vai. Em todas eu consegui fisioterapia. Então, aí eu falei assim, não, eu vou começar a fisioterapia. Caso eu passe na medicina, eu largo fisioterapia, eu vou fazer medicina. Só que daí você vai pegando gosto por aquilo, sabe? Você vai gostando daquilo e você vai vendo que não era o teu dom antes. Por exemplo, ver sangue, tirar sangue, meu Deus do céu. Quase tem trago, eu fico imaginando eu na frente de um paciente para fazer uma cirurgia. Então é dom. Aí você vai pegando gosto pela profissão, você vai pegando amor por aquilo, e você vai vendo que você pode fazer sim a diferença, mas de uma outra forma, né? Não precisa sempre ser médica, né? Você pode agir de uma outra forma. Daí eu fui, aí continuei, terminei a fisioterapia, terminei em 2016. E o engraçado é que a gente sai, por exemplo, eu terminei o colégio com 17. Então você sai imaturo do colégio. Eu entrei com 16. Eu entrei na faculdade com 17, eu era menor de idade, então, não, sabe, quando você não sabia não tem a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha com 16 anos, né? Então, tanto que eu falo assim, que a gente ia aproveitar mais ainda o início da faculdade do que aproveitei o início, sabe? Então, mas é aquele negócio, você vai pegando gosto, né? Você vai pegando amor por aquilo e você vai se apaixonando e você não vê fazendo outra coisa. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não consigo. Eu até penso assim, eu vou fazer isso, eu gosto de fazer várias outras coisas, mas aquilo ali ainda fica lá dentro, eu ainda me vejo fazendo isso, então... O que significa, de alguma forma, você
eu percebo que você tem, então, um certo amor pelas pessoas, pelo cuidado das pessoas, né? O que move isso? Onde é que estão os fundamentos desse, assim, desse cuidado pelas pessoas, desse amor pelas pessoas? De onde que brota isso em você? Me conta. Então, eu cresci vendo isso, sabe? Então, eu falo que um grande exemplo da minha vida é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim que ela se solidariza demais pela dor do outro. Então ela sofre com isso, entendeu? O que o outro está sentindo. Então eu cresci assim, sabe? Então, aquele negócio que você tem que ajudar a pessoa, você tem que estar proativo, entendeu? Eu sempre quis assim, então, igual, por exemplo, ela falava que era para eu ser promotora de justiça, porque era para eu ajudar as pessoas, entendeu? Aham. Aí, então, sempre foi assim. Então, a tua grande fonte de inspiração é a sua mãe nesse sentido, né? No É, desenvolvimento desse cuidado com as pessoas. Isso é muito importante, sabe? Porque as pessoas que lidam na área da saúde, eu penso, né, precisam ter muito vivas dentro de si esse amor pelo outro, né? Esta compaixão pelo outro. Compaixão assim no sentido de querer que o outro melhore, né? E, claro, nem todos da área da saúde têm essa vocação, mas quando tem é ótimo, né? Porque é para isso que existe, né? Então, sim. eu estou aqui, não sei se você sabe, eu tenho 66 anos de idade, no meio da pandemia, hipersedentário, né? Aliás, quero mandar um abraço para a Michele, na Conasa, que também é nossa parceira de trabalho aí na Essenza, e ela diz assim, o Pilates é um santo remédio. Já eu tenho uma hernia de coluna, então tira dor, etc, etc. Mas eu estava querendo. Então, a minha situação é esta, estou diante de você. A gente se encontrou num ponto de ônibus qualquer e eu estou contando essa história para você e eu te pergunto: por que você acha que eu devo fazer Pilates? Qual é a vantagem que eu teria? Né? Afinal, não estou muito velho para isso já? Enfim, por que eu vou fazer isso? Então, nunca é tarde para a gente começar. Não existe idade para dizer assim, tem uma idade certa para você criar um hábito de vida, não é? Uhum. Então, você criando esse hábito, você fazendo uma atividade física, a tua vida, você vai chegar a ter uma longevidade melhor, entendeu? Você vai chegar, por exemplo, é aquele negócio, eu quero chegar nos 100 anos, mas eu quero chegar com saúde, quero chegar bem, entendeu? Não adianta chegar lá com 100 anos, né? Você tem que ter isso em mente, que não é aquele negócio, mas são 66 anos que eu nunca fiz nada, mas são 40 que eu posso fazer, entendeu? Então, é aquele Olha só, negócio, é você não parar. você já me convenceu. É, Primeiro que eu tenho não, me contaram esses dias que eu vou viver até os 100 anos. Então, pô, eu tenho 40 anos para fazer alguma coisa ainda. 40 anos, exatamente. E vão ser 40 anos que você vai viver bem, entendeu? Vai que com esses 36, na verdade, 34, né? Que eu vou fazer exercício, eu não arrume mais uns 20, né? Legal, gostei da Olha, ideia. viu? É, Eu acho que eu vou procurar você. Eu gosto do exercício, sabe? É ele que mantém, inclusive, a mente, né? A mente sim. melhor. É, me conta uma outra coisa, então. Nós estamos praticamente no final da nossa conversa, já estamos conversando há 55 minutos, né? Como acho que também o vídeo subiu para o Instagram, a gente vai parar com 59, por aí. Então temos aí alguns minutos a mais. Eu queria que você pensasse na sua mensagem final, no que você pode dizer a essas pessoas. Esse vídeo vai ficar no ar, muitas pessoas vão vê-lo. E eu queria que você trouxesse sua mensagem final no sentido assim de que, bom, afinal, você fez uma opção de vida, de cuidado, e por que as pessoas devem então se cuidar? Então fica à vontade para falar nos próximos 2, 3 minutos aí, o que você quiser, o que está no coração. Então, eu sempre falo assim, que a gente, né, como católica, a gente tem que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos.
né? E como que eu vou fazer isso? Né? Principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo. A gente está vendo tantas pessoas, querendo ou não, egoístas, pensando que eu tenho que viver hoje como se eu fosse morrer amanhã. Muita gente está vivendo assim. Então, não se cuidam, não tem aquele amor pelo próximo, né? Eu só penso no meu, eu quero sair, eu quero fazer as coisas. Então, a gente tem que pensar no amanhã. Eu sou uma pessoa que eu não consigo só viver o hoje. Eu sempre penso no depois. O que vai acontecer pelas minhas ações que eu estou comentando hoje? Então, e infelizmente, nesse momento, são consequências que às vezes não voltam. São consequências que doem. Então, muitas pessoas, graças a Deus, não precisaram passar por isso, mas muitas passaram. Então, a gente tem que lembrar disso, sabe? Nunca esquecer que essa questão do amor, da solidariedade, principalmente nesse momento, né? A gente tem que ser solidário com o outro. A gente tem que saber que, por exemplo, alguém que está lá estressado e tal, não é culpa dele, né? Ele está por N motivos. Então, eu tenho que ter esse olhar, falar assim, não, ó, vamos ter calma, né? Vamos ter esse amor, esse contato, esse diálogo, porque a gente é humano, né? Várias vezes eu fico irritada, né? A gente não tem aquela paciência, mas eu tenho que parar e pensar, ó, aqui eu tô fazendo isso, então vamos fazer isso, entendeu? Então é basicamente essa mensagem que a gente tem que amar o próximo, essa questão da solidariedade que a gente tem que ter, principalmente nesse momento, e é uma solidariedade que a gente tem que continuar tendo. Né, depois que essa pandemia, em nome de Jesus, que a Organização Mundial da Saúde decrete o fim da pandemia, essa solidariedade ela tem que manter, entendeu? Não é aquele negócio que a gente tem que sair desse momento diferentes, não pode sair igual, porque se sair igual, foi tudo em vão que aconteceu. Então, a gente precisa mudar. Então, e essa mudança que a gente quer ver, igual eu sempre falo, a mudança que a gente quer ver no mundo começa dentro da gente. Então, nós precisamos mudar para a gente mudar o outro. É isso. Lindo. Obrigado, obrigado. O que hoje podemos aprender muitas coisas com você, Adriana, eu queria agradecer por isso. Primeiro que a água é um solvente natural, que a água nos propicia uma melhor respiração, uma melhor oxigenação, né? E muitas outras coisas com relação ao cuidado com o corpo. Essas conversas têm muita valia. De toda a conversa que você trouxe, eu fiquei pensando assim, talvez pudesse, não é resumir numa frase, não, mas assim, previna hoje a dor que você não quer sentir amanhã, né? Estava pensando No nisso. geral, em tudo. Previna. E que a gente possa mesmo, saindo desse momento de pandemia, mais fraternos. A fraternidade ela não depende do tipo da religião que a gente professa, porque todas as religiões falam em fraternidade. Então, eu como você sou cristão também, mas eu espero que todos os seres humanos extraiam algo de positivo, de fraterno, né? E que a gente possa ser mais feliz. Tá bom? Agradeço demais tua presença, querida. Foi muito bom estar com você. Agradeço aos Eu que amigos. agradeço pela oportunidade, E estaremos outras vezes aqui batendo papo. Um grande né? abraço a todos. Um bom fim de semana. Tchau, gente. Bom final de semana.